Nesse momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, meus irmãos. Nós vamos dar início ao estudo da lição número 5. Ela tem como título Estratégias para a Evangelização Mundial. E o texto básico está em Atos 19:20, que assim está expresso. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Bem, antes de começar falando diretamente da lição, eu gostaria de falar com os irmãos o seguinte. Nós, quando queremos vender livros, ou cosmético, ou qualquer coisa que a gente vai ter que ir lá onde está o pretenso cliente, nós temos que fazer uma estratégia. Que hora que eu vou sair de casa, naquela cidade, qual lado que eu vou primeiro. Então, para isso é necessário que eu vá antes e veja qual a melhor situação, para depois, então, eu ir a campo. Nós temos que pensar em estratégias para a evangelização mundial. Esta minha primeira apresentação vai ter um efeito daqui a pouco, quando nós estivermos discutindo diretamente as estratégias para a evangelização mundial, segundo o entendimento missionário. A ideia ousada de evangelizar o mundo todo, em obediência ao que postula a Grande Comissão, vem de longa data. Planos e mais planos foram e ainda continuam sendo elaborados, com o fim de levar a mensagem gloriosa da salvação até os confins da terra, no mais curto espaço de tempo. Os planos, as metodologias definidas para levar avante o grande empreendimento são múltiplas e variados. Nos planos e programas elaborados, mas, infelizmente, apesar do entusiasmo e do otimismo de muitos, a meta desejada ainda está longe, muito longe de ser alcançada. Isso aqui nós vamos explicar porque nós estamos falando sobre estratégia de evangelização. E é muito diferente daquilo que eu falei no começo da lição. No começo da lição é algo que você vai buscando algo de proveito para você. Aqui a evangelização, o proveito é para as almas alcançadas e para o reino de Deus. Então, nós vamos ver aqui por que estratégias são necessárias e mesmo indispensáveis, porque as situações que encontramos no desenvolvimento de qualquer obra ou ação sempre serão diferentes uma das outras. É algo que a gente sabe, que a gente vai viajar, vamos dizer assim, vai sair daqui para ir até, vamos dizer, Brasília mesmo, aqui pertinho. E a gente pega 0,40, quando chega ali na frente tem um engarrafamento por causa de um carro que atravessou, atrapalhou tudo, mas tem uma outra estrada que a gente pode seguir e vai dar uma volta um pouco maior, mas nós vamos chegar ao nosso objetivo. Essas estratégias que são montadas para o âmbito da evangelização mundial, ela, como disse aqui agora há pouco, elas são válidas e têm o seu lugar. Porém, nós sabemos que para que isto venha a cumprir todos os objetivos e sair tudo satisfatoriamente, não depende das nossas estratégias simplesmente. Depende muito mais da nossa entrega para fazer o serviço, independente das circunstâncias em que essas estratégias vão trabalhar e dando certo ou dando errado.
dando certo ou dando errado, por quê? Porque às vezes nós fazemos a estratégia, montamos todo o equipamento, nós fazemos tudo que é a nossa parte e esquecemos do principal, de apresentar isto ao Espírito Santo, que é quem realiza a obra de evangelização. Nós vamos ver durante a lição que aconteceu isso inclusive com Paulo lá em Antioquia, e isso nós vamos ver com mais intensidade daqui mais um pouquinho. Vejamos, a começar por uma estratégia no âmbito da igreja local, que por motivos vários temos complicações, concluiremos que em nível mundial há elementos complicadores que quase sempre não favorecem o estabelecimento e ampliação da obra. São vários. Nós estamos acostumados aqui no Brasil, onde existe aí a liberdade religiosa, mas existem lugares que não. Não tem como. Você tem que ir lá, fazer o seu trabalho, mas mudando a estratégia que você pensou aqui. Você não pode pensar de acordo com o que você pensa aqui. Nós estudamos agora há pouco, na lição 4, missões transculturais, e que se você não entender a cultura de lá, você não passar a falar de acordo com a cultura local, você não consegue passar a palavra. Porque eles não vão entender, porque eles têm um entendimento diferente de como você tem no seu lugar de origem. Concluímos que as estratégias devem levar em conta que mudanças têm acontecido no mundo. A urbanização crescente tem levado ao desenvolvimento de novas estratégias com a finalidade de evangelizar as populações que estão se apinhando nas cidades, abandonando o campo. As estratégias para alcançar um homem urbano hão de ser completamente diferentes daquelas usadas tradicionalmente no evangelismo, mais afinadas com o estilo de vida do homem rural. Vejamos como aconteceu na chegada dos nossos irmãos americanos aqui no Brasil, lá em Santa Bárbara do Oeste, e nós vemos que eles tiveram que adaptar a situação do local para o início de culto. Escola Bíblica Dominical. Está na cabeça de tudo quanto é crente, de batista, de tudo quanto é lugar, que tem que ser às 9 horas da manhã. Aonde está escrito isso? Está na condição daqueles irmãos que trabalhavam no campo para ordenhar a vaca, para retirar quiabo, tomate, tudo para a vida normal deles, e eles saíam cedinho de madrugada para fazer isso, e quando chegava por volta das 9 horas, eles estavam prontinhos, de banho tomado, para ir para a igreja. E mesmo assim, a igreja já tinha um sinozinho que batia para informar que já estava na hora da escola bíblica dominical. Então, tudo isso a gente tem que entender para depois fazer. Não fazer porque aqui nós fazemos assim. Aqui nós falamos assim. Aqui nós gostamos que seja assim. Não, meus irmãos. A obra missionária não é pelo teu gosto. Quem realiza a obra é o Espírito Santo. Você é apenas um instrumento, uma ferramenta da obra missionária. Na maioria das vezes, o local de reunião da igreja fica distante. Programa-se um momento de estudo bíblico, louvor e mensagem evangelística, o que não ocorre nas cidades que têm privilégio de melhor locomoção. Você está numa cidade aqui como Valparaíso, você pode fazer culto 5 horas da manhã, 7 horas da manhã e tal, e vai por aí fora a tarde toda e tudo, cada qual vai num determinado horário. Lá não é bem assim. No local onde você está indo pregar o evangelho, não é bem assim. Então você tem que ver como é a vida daquele povo, os seus horários, a sua forma de viver, para então você levar a mensagem ao coração deles. A definição de estratégia relaciona-se com a resposta à pergunta: como vamos realizar tal tarefa para obter êxito? Devemos saber que há obstáculos
dificuldades e impedimentos que podem invalidar o sucesso ou mesmo a realização de um empreendimento ou ação missionária. Nós temos que estar atentos para isso. Como proceder? O que fazer diante dos obstáculos? O desenvolvimento de estratégias pode nos conduzir a transpor os obstáculos e levar a nossa ação e atingir os objetivos e metas colimados, ou seja, aqueles que foram estudados e apresentados e estamos com ele ali na mão, a toda a nossa programação. Mas nós vemos, meus irmãos, que não é bem assim como a gente quer. Repito, porque é bom a gente repetir. Porque lá no estado tal aqui do Brasil, o povo acorda tal hora. Ou então, tudo fecha meio-dia e só reabre 2 horas da tarde. Todo mundo vai para casa almoçar e só volta às 2 da tarde. É uma forma de vida daquele povo. E você tem que se adaptar àquela forma de vida cultural para, então, você ter como realizar a obra sem ferir aquele descanso do meio-dia que aquele povo tem, que está acostumado. O segundo ponto, a evangelização mundial depende de estratégias? Nós vamos ver agora. Em princípio, sim, depende. Mas com isso, não queremos afirmar que as estratégias desempenham o papel primordial na evangelização mundial. O que podemos dizer é que, como enfrentamos situações diversas na promoção da obra do Senhor, a aplicação de estratégias escolhidas torna-se um fator importante para o alcance de objetivos definidos. Poder-se-á dizer que a utilização de estratégias, sendo o exercício de uma técnica de conhecimento, não é elemento importante na obra de evangelização, visto que o que prevalece no sucesso da nossa ação evangelizadora é a atuação indispensável do Espírito Santo de Deus. Quanto a isso, não temos a menor dúvida. Mas o que prejudica efetivamente a evangelização, em qualquer nível, é a autossuficiência humana. É superestimar a técnica. É pensar que com a pura aplicação de táticas e técnicas humanas, pode-se alcançar grandes vitórias no terreno espiritual da evangelização. Isso é um grande erro. E nós vemos aí certos tipos de evangelização, de técnica de evangelização, feita por algumas igrejas muito grandes aí, que o efeito que tem saído dali é que aquela igreja tal, eu fui lá e eu estava com dor de dente, e daí me deram um remedinho e eu tomei e agora fiquei bom. Eu dou graças, eu sou bastante agradecido porque fui chamado para ir naquela igreja. Agradecer a Deus que é bom? Nada. Então, nós temos que estar conscientes de que todos esses problemas acontecem. Então a gente tem que ver que a gente não tem que fazer, estimar tanto a nossa técnica, a nossa capacidade de fazer as estratégias, copiar isso, daquilo outro, como falar até, mas não levar ao Espírito Santo para que ele nos instrua, nos dê a palavra correta naquela hora, para nada adianta. Herbert Kennedy adverte, nosso problema atual é que vivemos em uma era antropocêntrica, o homem como centro do universo. Imaginamos que nada pode ser realizado na obra do Senhor sem uma boa dose de maquinaria eclesiástica, comissões, conferências, laboratório, enquanto os irmãos primitivos, os irmãos da igreja primitiva, dependiam menos de sabedoria e de perícia humana e mais da iniciativa e orientação divina.
é óbvio que não foram mal sucedidos. Eles não tinham essa técnica que nós temos, que estudamos na faculdade e desenvolvemos até no trabalho secular. Sobre a igreja primitiva, Michael Green tem esta definição: o evangelho se estendeu aparentemente sem direção, à medida que os homens obedeciam à orientação do Espírito Santo e passavam pelas portas que ele abria. Continua esse obreiro que explicou isso aí antes. Diz ele: confesso que aceito a ideia de que, tendo a dependência do Espírito Santo como norma por excelência, os líderes da igreja primitiva deixaram transparecer em suas atitudes que, mesmo de modo incipiente, não realizaram trabalhos ou tarefas visando ao conhecimento do reino de Deus e da igreja sem metodologia, sem alguma estratégia tática digna de ser imitada em nossos dias. Lógico, eles não estavam querendo ensinar a nós. Eles fizeram vamos dizer, estratégia para sair ganhando o mundo. E nós vamos ver aqui algo importante. Outro missiólogo, Donald McGavran, diz que, para ele, o apóstolo Paulo tinha uma estratégia definida. Enquanto Paulo estava em Antioquia, elaborou uma estratégia para alcançar grande parte do mundo mediterrâneo com o Evangelho. Atos 16, de 6 a 10, nós lemos algo que é muito importante para nós vivenciarmos. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Marcos, quando escreveu isso aqui, ele relatou exatamente aquilo que aconteceu. Paulo fez toda a estratégia. Era um homem de bom conhecimento e de vontade de levar este evangelho a toda criatura. Mas o dono da obra e o realizador da obra é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi e disse: Paulo, está muito bom, mas eu quero que faça diferente. Então, vamos mudar um pouco essa estratégia? Vamos lá. Paulo elaborou uma estratégia, ele tinha um plano. Se não fosse um plano como o do Espírito Santo, poderia tê-lo mudado. Vou ler de novo. Paulo elaborou uma estratégia, Paulo, tinha um plano. Se não fosse um plano como o Espírito Santo, poderia tê-lo mudado, conforme registrado no texto que acabamos de ler. Ou seja, Paulo tinha um plano e o Espírito Santo mudou o plano. Se Paulo não tivesse feito um plano, não teria sido mudado. Teria sido empurrado de qualquer maneira. Não, mas Deus permitiu que ele fizesse um plano e o Espírito Santo lhe indicasse o que o Espírito Santo já estava programado. Porque o Espírito Santo, Deus sabe de tudo, conhece tudo. Sabia que, inclusive, aquelas cidades por onde eles estavam, pouca importância estavam dando. Mas tinha um lugar onde tinha alguém esperançoso de que Deus chegasse até ele. A igreja primitiva, como dito, é primitiva porque a primeira não conhecia nenhuma ação para se basear, mas mesmo assim Paulo programou, fez sua parte. O desejo de evangelizar o mundo por toda parte de nós é muito bom.
mas temos que nos colocar dependentes da ação do Espírito Santo, pois ele, o Espírito, é o dono da obra. Repito mais uma vez, podemos e devemos nos preparar com estratégias para atingirmos os objetivos de alcançarmos a todos com a palavra de salvação. Evangelho, isto é a palavra de salvação. De que valem estratégias bem elaboradas a partir de conhecimentos humanos, se não nos colocarmos na dependência do Espírito Santo, o dono e realizador da obra? Nossa missão maior é nos colocar à disposição dele, ouvir e praticar suas diretrizes. Hoje temos meios de fazer conhecida a palavra com alcance inimagináveis. De iniciar nossa estratégia, por que não colocar diante do Espírito Santo para que ele aprove a nossa estratégia ou muda? Hoje temos meios de fazer conhecida a palavra com alcance inimagináveis. Devemos usar as mídias eletrônicas, sim, mas só isso? Lembremos sempre que o testemunho fala mais alto. Portanto, ir até o não alcançado é imperativo. Não é para ficarmos aqui dentro de gabinete, fazendo estratégia, marcando linha no mapa e tudo, mas se ninguém for lá, como o testemunho de mudança de vida feita pela palavra de salvação, que é o Evangelho, vai ser entendida por aquele que está aguardando. Vejamos o que diz Michael Green. Ele afirma que aparentemente o Evangelho cresceu sem direção, sob a orientação do Espírito Santo, mas em matéria de estratégia, tática, metodologia e forma de abordagem, temos muito o que aprender com os formadores da igreja primitiva. Sobre os métodos e técnicas usadas pelos cristãos primitivos, esse mesmo autor aponta as seguintes estratégias de ação. Vamos ver aqui pelo menos 5. Eles trabalhavam do centro para fora, deixavam-se envolver, mas eram dinâmicos, usavam sua influência, exerciam supervisão, criavam situação para testemunhar. E aí vem aquilo que estudamos naquela lição passada das missões transculturais. Eu devo me preparar na minha profissão para ir até aquele povo não alcançado e eu ir trabalhar. Alguém vai me sustentar, me ajudar a me sustentar enquanto eu ajeito a minha vida ali como novo emprego, que fui para lá, fiz um concurso ou fiz um contrato, fui para lá para trabalhar, aí acertou e tudo, eu já não devo ser tão pesado lá para a retaguarda, mas eu vou trabalhar. Nós temos um vídeo que eu vou depois colocar para o pessoal da CIB do Céu Azul, de um casal de dentistas de São Paulo no trabalho com os ribeirinhos aqui na Amazônia. Vocês vão ver que trabalho e como Deus age na vida do testemunho pessoal. Por que você está fazendo isso? E depois uma criança, alguém viu lá no papelzinho da lista que mandaram para a dentista e o nome da criança estava doutora. Aliás, doutor. Aí ela disse, ué, mas doutor? Encaminhado doutor? Aí foi lá na frente, aí chamou. Quem é doutor? Aí a criança foi e disse, eu. Mas por que? Seu nome é assim? Não, porque eu quero ser doutor. Por que ele quer ser doutor? Porque o que aconteceu com ele, feito por aqueles doutores, modificou a maneira dele pensar e entender como viver, servir aos outros. Na próxima semana continuaremos a lição de número 5, que é esta, estudando obstáculos à evangelização mundial. Outra, estratégias de evangelização. E por último, princípios gerais para a definição de estratégias de evangelização mundial. Meus irmãos,
oremos pela obra de evangelização mundial. O tempo está findando e a responsabilidade diante de Deus para com as vidas não alcançadas é nossa. E nós vamos prestar conta, porque não falamos de Cristo. E vamos dobrar os nossos joelhos, nos colocar à disposição do Senhor, e Deus vai dizer qual é o caminho que você vai fazer. Você vai trabalhar lá no outro país, e você vá confiante que Deus vai te garantir. Você vai contribuir e arrumar mais contribuintes para juntar com você e ajudar aqueles que vão. E você vai fazer também uma outra coisa, que é um outro método, é uma metodologia. Você vai reunir com um grupo para orar por aqueles que estão na linha de frente. Pensemos bem nisso e vamos trabalhar, porque o tempo está chegando. Que Deus nos abençoe. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, feita na cruz com sacrifício e dor. Proclamai o dom do Redentor, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa